Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente continua a nossa discussão sobre a mística feminina da Beth Friedan e tá sendo uma discussão extensa porque é um livro muito importante para a história do feminismo, mas também porque é um livro extenso com 657 páginas, então é um livro longo que tá dando aí um certo trabalho para a gente poder discutir e tá dando um trabalho para condensar a discussão dentro dos vídeos. A intenção é não deixar os vídeos muito longos, então dá um certo trabalho selecionar e escolher quais são os pontos que vêm aqui para o vídeo. Então, como eu sempre digo quando a gente fala de livros teóricos, especialmente, voltem para o livro, voltem para a leitura, porque é essencial fazer essa passagem aí do vídeo para o livro, justamente porque eu falo a partir da minha percepção e escolho os elementos que para mim são importantes no livro. Então, às vezes você tem um outro olhar, uma outra leitura, vai julgar outras coisas importantes, então volta para o livro porque é fundamental. E A Mística Feminina é um livro bem importante da história do feminismo. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e indicar o canal aí para quem goste dos nossos temas. Ajuda no engajamento, isso sempre ajuda chegar mais gente por aqui e ajuda o YouTube a reconhecer como conteúdo relevante. Bem, essa é a nosso terceiro vídeo sobre a mística feminina. A gente tem um primeiro vídeo que foi só sobre o capítulo 1 e sobre uma abertura. Depois a gente foi até o capítulo 5 e hoje a gente começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 10. Eu vou vendo aqui que tamanho que vai ficar nessa gravação. Se ficar muito extenso, eu paro no 9 e uso 10 na próxima gravação. Já peço também, se você tem outros livros feministas que você queira ver discutido por aqui, que você acha importante falar deles, deixa aqui nos comentários, que a gente vai colocando aí na nossa lista também. A gente tem meio que temas similares aqui do capítulo 6 ao capítulo 10. Não são temas que são tão diferentes assim, talvez eles sejam mais lineares do que até o capítulo 5, que cada capítulo falava de um tema diferente. Aqui do capítulo 6 a 10, basicamente a gente vai ter uma discussão de como se formou a mentalidade das mulheres na década de 60, na década de 60 especificamente. Por quê? Porque a gente tem, como ela falou nos capítulos anteriores, uma sequência que é a seguinte: mulheres restritas ao contexto do lar, depois mulheres que começam por diversas razões a estudar e a buscar autoescolarização, a fazer universidade, e depois mulheres que meio que recusam a fazer faculdade porque voltam para esse desejo aqui de pertencer ao espaço doméstico, de pertencer a essa estrutura familiar tradicional e de abdicar da própria independência em prol da família, em prol dessa estrutura aí que coloca essa mulher como dona de casa. Então ela vai falar aqui nesse espaço, nesses capítulos, quais foram as ferramentas, especialmente de que maneira que aconteceu a propaganda nos Estados Unidos nessa época para convencer as mulheres que elas deveriam voltar para o lar, por quais razões. Então, capítulos de 6 a 10 basicamente vai falar sobre isso. Tem um filme que condensa muito essa discussão e que mostra isso de uma forma muito transparente, que é O Sorriso de Mona Lisa, que fala de temas muito similares, assim. Em O Sorriso de Mona Lisa, a gente tem uma professora que vai dar aula numa universidade de alto nível, uma universidade só para as mulheres, só tem alunas, e ao mesmo tempo que é uma escola altamente desenvolvida, que as mulheres são muito inteligentes, ao mesmo tempo essas mulheres, elas querem com toda a força casar. Então a gente vai ter uma série de dilemas representados ali no filme, que a gente também vai ter com mulheres reais que são representadas aqui no livro. Então, uma mulher que de repente chega no momento da vida em que ela quer ir para uma universidade, ela quer ir para uma pós-graduação, mas ela fica com dúvida se isso pode prejudicar a vida matrimonial dela. Será que ela consegue marido se ela for muito inteligente? Então esse é um dilema que está no filme, que tem aqui com mulheres estadunidenses, com mulheres reais que passaram por essa crise. E aí tem outro elemento que tem no filme que ela também fala que em algum momento no livro, que é de quando uma acadêmica ela se casa, e aí como ela se casou, ela meio que falta vários dias assim na faculdade, ela falta muito na faculdade, então a professora ela fica meio atônita assim, então porque ela casou, ela não precisa ir nas aulas, e aqui a gente tem essa estrutura. Era comum que mulheres faltassem vários dias se essa mulher de repente casasse, porque o casamento era muito mais importante do que os seus estudos. Então a gente percebe que isso não era só uma coisa ficcional, que a gente consegue perceber que isso acontecia de fato
porque são temas que a Beth Friedan vai falar a partir da fala de mulheres estadunidenses. Eu acho que isso é o que deixa o livro muito interessante, porque ela fala, olha, a gente tinha esse problema acontecendo aqui nesse momento. Segue 10 entrevistas com 10 mulheres diferentes que vão mostrar que isso de fato era um problema naquele momento. No capítulo 6, que é intitulado A Paralisia Funcional, o Protesto Feminino e Margaret Mead, ela vai falar basicamente sobre uma coisa que se chama funcionalismo, que surge a partir de uma tentativa das ciências humanas, vamos chamar aqui, de dar um aspecto mais científico, mais parecido com o aspecto das ciências duras para as áreas das ciências humanas, como sociologia, por exemplo. Então é como se, em algum momento, as ciências humanas passassem por um questionamento sobre sua validade e uma maneira que os professores e que os pesquisadores e que os estudiosos das ciências humanas vão encontrar é dar essa cara científica para as ciências humanas. Então, a partir daquele momento, vai ser muito comum que um sujeito, um pesquisador da sociologia, da antropologia, pegue esses referenciais, pegue uma série de dados e vai tentar analisar sociedades a partir de dados que estão pré-prontos. Hoje a gente sabe que isso não funciona. Hoje a gente sabe que uma análise de uma determinada sociedade precisa partir de elementos que a própria sociedade ofereça, não a partir de dados que são trazidos de outra cultura, de outra sociedade. Mas naquele tempo foi assim que as coisas foram analisadas. Então essa pesquisadora, a Margaret Mead, ela ia para diferentes comunidades, ela ia para diferentes lugares com culturas muito diferentes, e ela analisava por um tempo como aquilo funcionava, só que ela analisava a partir de valores e a partir de regras que funcionavam ali no mundo ocidental, no mundo do qual ela saía. E aí isso não funcionava, justamente porque ela pegava esses elementos para analisar aquele grupo e ela trazia aquilo como muito verdadeiro. Então, ela trazia afirmações como, por exemplo, em toda a sociedade existe um modo de organização de feminino e masculino. Essas organizações vão ser diferentes, mas toda a sociedade tem uma manifestação do feminino, toda a sociedade tem uma manifestação do masculino. O modo como isso era ensinado depois nas universidades era meio que dizendo, olha, mulher, não adianta muito você fugir disso, porque se toda a sociedade tem um feminino e um masculino, você precisa se organizar, você precisa se adequar à sua feminilidade. Então você não consegue fugir do seu destino biológico, que é cuidar da casa, que é cuidar do marido, que é cuidar dos filhos. Você pode tentar muito, você pode tentar de diversas maneiras, só que quem vai sofrer nesse processo é só você, quem vai se prejudicar é só você. Então, a partir da década de 50, especialmente, se torna muito difícil lutar pela emancipação das mulheres, porque o discurso da subordinação está sendo reforçado até nas universidades. Professores, professoras estão levando isso como legítimo. Então, é como se dissesse, a mulher tentou se emancipar e a tentativa de emancipação dessas mulheres não deixou essas mulheres muito mais felizes, muito mais realizadas. Como dentro das universidades esse discurso ele tinha uma autoridade, ele era tido como científico, pegava de uma maneira para as mulheres que era quase como verdadeira. Então, se a mulher estava na universidade, chegasse um professor falando, olha, não adianta você fugir muito do seu destino biológico, a mulher entendia que de fato não adiantava ela tentar fugir muito do seu destino biológico. Aí tem um momento em que vai ter um professor, vai ter um pesquisador que vai falar, quem sabe nos anos 2000 isso mude, mas não adianta a gente tentar querer viver como se a gente estivesse nos anos 2000, porque a gente está no agora. Então no agora o que a gente tem é isso, o que a gente tem para oferecer é essa estrutura, então você tem que se adequar a essa estrutura, porque tentar viver como se você pudesse viver no futuro vai ser muito mais difícil para você. Então nessa época o estudo ele tinha uma função muito específica, que era fazer com que a mulher desejasse uma coisa inicial, que era ser uma boa esposa e ser uma boa mãe, e ser feliz sendo uma boa esposa e uma boa mãe, mas o estudo não podia fazer com que essa mulher de repente desejasse ser mais do que o marido, ser mais inteligente do que o marido, ou não podia, piorou, fazer com que essa mulher estudasse tanto que para ela fosse melhor levar uma vida celibatária do que se casar. Então, a partir do momento que a presença da mulher na universidade começa a se tornar muito frequente, é o momento em que os Estados Unidos vai falar, eita, a gente tá aqui ficando com menores taxas de natalidade. Essa mulher não quer mais
mais ser mãe, essa mulher não quer mais ser dona de casa, então a gente tem um problema. A gente precisa reinventar esse caminho. A gente precisa fazer com que essa mulher queira estar dentro do espaço do lar, porque senão a gente vai ter problema. Como que os Estados Unidos vai fazer com que a própria mulher deseje voltar para o espaço do lar sem precisar estabelecer um tipo de propaganda meio que autoritária, como se a mulher tivesse essa única função, como se a mulher precisasse voltar para o lar? Vai fazer isso por meio da educação. A Beth Friedan vai discutir isso no capítulo 7, intitulado Educadores Orientados a Partir do Sexo. Chega um momento, então, na história dos Estados Unidos, nesse período que a gente está abordando, em que vai se perceber que o número de mulheres nas universidades é muito alto. Então, as mulheres elas estão progressivamente buscando o estudo, estão nas universidades, estão fazendo diferentes cursos, estão se mostrando capazes dentro desses cursos, estão se mostrando capazes de disputar com vagas masculinas. Então isso começa a se tornar um problema, especialmente no pós-guerra, quando os homens estão voltando e estão se sentindo ali com a sua masculinidade, estão se sentindo com a sua virilidade machucada e enfraquecida, justamente porque as mulheres estão ocupando muito bem os seus postos de trabalho e os seus postos de estudo. Então é um momento que os Estados Unidos precisa fazer isso, mas isso precisa parecer que as próprias mulheres querem voltar para esse espaço. Isso vai ser feito por meio da educação. Então vai ser muito comum que escolas tenham disciplinas diferentes para as mulheres. Isso começa a ter um crescimento, disciplinas voltadas para mulheres. Então numa escola regular vai ter curso de bordado, vai ter curso de costura, de economia doméstica. Então é como se a mulher pudesse aprender uma série de outros conteúdos, mas a mulher também vai precisar aprender esses conteúdos também. Então eu quero aprender sobre um conteúdo geral que pode ser ensinado para homens e mulheres. Eu posso aprender sobre um tema difícil e complexo? Posso, mas eu também tenho que aprender economia doméstica, porque o fato de eu saber um conteúdo complexo não me desobriga de ter que saber coisas do lar também. Então a estrutura vai funcionar dessa maneira. E vai funcionar também nas universidades. Vai ser comum que mulheres tenham matérias próprias, especialmente em faculdades destinadas às mulheres. Vai ser comum que tenha um currículo todo pensado para isso. A mulher ela vai ser inteligente, ela vai aprender sobre coisas, ela vai aprender sobre diferentes temas, mas ela também vai saber passar uma calça, ela também vai saber pregar um botão, ela também vai saber cuidar das economias do lar, ela vai aprender sobre etiqueta. Então ela vai aprender sobre muitos temas, porque isso continua sendo de obrigação dela. No filme O Sorriso de Mona Lisa, a gente tem muito isso, assim, uma mulher que sai de uma matéria muito complexa, que vai para uma sequência, para uma disciplina em que ela tem que aprender ali como comer direito, quais são as regras de etiqueta à mesa, como que segura o garfo e faca, como que coloca a mesa, como que recebe visita, que efeito isso vai provocar gradativamente no pensamento das mulheres. A universidade, os estudos, eles vão começar a ser entendido meio que como uma etapa pela qual as mulheres precisam passar até se casarem. Então vai ser comum que mulheres na universidade elas estejam procurando estudar e ao mesmo tempo elas também estejam procurando seu futuro marido. Então elas vão perdendo o interesse que antes elas tinham em continuar estudando, e a universidade ela começa a ser só uma etapa mesmo. Eu preciso fazer isso aqui para eu arrumar um bom partido, para eu arrumar um bom marido, mas esse aqui não é o meu foco, esse aqui não é o meu grande objetivo. Ela traz inclusive a fala de um professor que vai dizer alguma coisa como: as mulheres precisam ser educadas para poder aprender a debater com o marido. Então, por que mulher precisava aprender sobre geopolítica? Por que mulher precisava aprender sobre história? Por que mulher precisava aprender sobre diferentes temas, sobre economia? Porque ela precisava aprender a ser uma parceira interessante, ela precisava saber temas que permitisse que ela tivesse uma conversa profunda e uma conversa elaborada com seu parceiro. Para os Estados Unidos isso foi excelente, porque no momento em que outros países estavam tendo redução no crescimento populacional, os Estados Unidos estava nascendo criança à torta e direito. Então, enquanto que Índia, Japão, países da Europa estavam tendo redução aí nas taxas de natalidade, os Estados Unidos estavam com essas taxas de natalidade altíssimas, justamente porque houve esse apelo aí, toda uma construção de um apelo de volta ao lar por parte da mulher, que agora precisava se satisfazer em ser uma boa mãe, em ser uma boa parceira, em ser uma boa dona de casa. Para as mulheres, isso não foi tão positivo assim. Para as mulheres, isso não foi tão positivo assim, porque se as taxas de natalidade estavam altíssimas, as condições econômicas não estavam tão favoráveis. Tanto que nesse momento começa a ser muito comum essa mulher que deixou seus estudos, deixou de procurar estudo em alto nível, ela precisa voltar para o mercado de trabalho, agora em condição mais precária do que ela poderia
ter, justamente porque o marido não tá dando conta de sustentar a casa, olha só. Essa falácia da família nuclear ali. Então, enquanto que essa mulher desejou e sonhou e construiu a si própria para um bom matrimônio, para um matrimônio no qual ela seria sustentada pelo seu marido, agora ela é obrigada a trabalhar justamente porque ela precisou abandonar os estudos e agora também precisa dividir o cuidado com os filhos, precisa dividir o cuidado doméstico, porque esse marido, ele não tá dando conta de sustentar a casa, mas ele também não tá cuidando da criança e não tá cuidando da casa também. Capítulo 8, intitulado A Escolha Errada, é um capítulo muito interessante, talvez um dos mais interessantes até agora, que ela vai explicar por que foi tão fácil elaborar uma propaganda que fosse convincente, porque ela vai falar de como estavam os Estados Unidos no pós-guerra. Ela vai falar que os Estados Unidos teve muitas perdas na guerra, tanto perda de pessoas que acabaram falecendo, mas também perda no sentido do modo como as pessoas viam a si próprias e como as pessoas veem a si próprias depois de uma guerra duradoura e depois de um período extenso ali de sofrimento, de dificuldade, de tristeza e de angústia. Então ela vai falar que quando o país começa a se reorganizar, tá todo mundo meio carente, tá todo mundo meio sofrido, tá todo mundo meio que perdido. Então, reconstruir uma estrutura que funcione ali, que funcionava anteriormente, parece a coisa mais lógica para homens e mulheres. Então, os homens eles vão voltando para casa, quando eles voltam para casa, as mulheres estão ocupando seus postos de trabalho, as mulheres estão ali em pleno desenvolvimento, estão trabalhando, estão estudando. E quando esse homem volta para casa, esse homem ele vai se sentir inferiorizado. É como se ele precisasse, esse sujeito ele precisasse voltar para um lar que vai oferecer mais ou menos o que ele tinha na infância. Então, justamente por isso essa propaganda ela se torna tão fácil, porque o homem ele tá meio carente, tá meio perdido, mas a mulher também tá meio carente, também tá meio perdida. Então, quando elabora-se uma propaganda por meio de diferentes recursos, por meio de diferentes estratégias, inclusive por meio do discurso científico, por meio do discurso acadêmico, isso pega muito facilmente porque esses sujeitos, eles estão vulneráveis. Então a mulher ela vai meio que sendo direcionada para esse lugar, ela vai sendo conduzida para esse lugar e o homem ele vai sendo conduzido para esse lugar de ser o patriarca, de ser o sujeito responsável pela família. Capítulo 9 vai falar do mesmo tema, que é basicamente como era importante também para os Estados Unidos que as mulheres voltassem para o lar, que é pelo fato de que as mulheres eram excelentes consumidoras. Então era uma época em que a tecnologia voltada para o lar, voltada para o espaço doméstico, estava em expansão, então estava se inventando diversos produtos, diversas ferramentas, diversos aparelhos e precisava-se de alguém que consumir esses aparelhos, precisava-se de alguém que quisesse comprar esses aparelhos. Então precisava-se de um sujeito que quisesse tudo para sua casa, precisava-se de um sujeito que queria a máquina de lavar mais moderna, alguém que queria a televisão mais moderna, alguém que queria a ferramenta mais moderna, o ferro de passar mais moderno. Então precisava-se de mulheres querendo comprar esses produtos, porque tudo estava em inovação, tudo estava em crescimento, tudo estava se transformando de uma maneira muito rápida e para que isso acontecesse, para que esses produtos fossem vendidos, a mulher precisava estar dentro do espaço doméstico. É claro que homens também podem limpar, ou mulheres também poderiam continuar limpando, ainda que o seu espaço não fosse restrito ao espaço doméstico. Mas se a gente pensa numa mulher que trabalha fora, ela não fica deslumbrada com uma máquina de enceração. Então ela não precisa da máquina de enceração mais moderna, né, da última que saiu. Ela precisa de uma máquina que insere o chão. Agora, uma mulher que a vida dela é o espaço doméstico, quando sai um produto novo, ela vai querer. Quando sai uma tecnologia nova, ela precisa dessa tecnologia. Então, precisava-se de um tipo de consumidor que estivesse em constante deslumbre com o desenvolvimento tecnológico das coisas voltadas para o lar. Pode parecer que talvez aqui no Brasil esse movimento todo ele não compense, justamente porque a gente fala de um país com estrutura diferente. Mas aqui ela vai falar que nessa época, nos Estados Unidos, 75% do poder de compra estavam nas mãos das mulheres. Então era a mulher que era responsável pelo comércio de roupa, era a mulher que era responsável pelo comércio de coisas voltadas para casa. Era fundamental que ela continuasse com uma sensação de eterno deslumbre com as coisas que estavam continuamente surgindo. Capítulo 10 ele vai falar de um tema parecido, mas é importante que ele seja discutido com um pouco mais de vagarosidade, é um capítulo bem importante, então ele fica para nossa continuidade. A gente para hoje no capítulo 9, a gente tem até o capítulo 14, então a gente vai
vai ter mais 2 vídeos para falar e para fechar a mística feminina. Gente, é isso. Espero que vocês estejam gostando da nossa discussão de um livro tão importante para a história do feminismo como é esse da Beth Friedan. Espero vocês para a nossa continuidade. Até mais!